é no clima de Despacito que eu vou apresentar os meus convidados de hoje. Ele que está ao meu lado, ele que é fonoaudiólogo, professor e mentor de oratória, Rodrigo Moreira. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Raquel, tudo bem? Boa tarde a todos aqui do estúdio. É um prazer estar aqui e dividir com vocês um pouco da minha experiência de oratória, de professor, de mentor, nessa área tão essencial que é a comunicação humana. Com certeza, já se viu a diferença do que é ter um mentor de oratória aqui sentado no banco dos convidados, né, gente? Boa tarde, o prazer é todo nosso. Rodrigo, a oratória é um dom ou dá para aprender e se descobrir um orador? Eu termino as minhas aulas e palestras respondendo esta pergunta. O meu último slide está escrito assim: falar melhor é treino. Aí eu falo para os meus ouvintes, se você tem o dom da oratória, você percebeu que você leva jeito para falar e treina, você fica bom, você vira um Pelé da oratória, certo? Um Neymar, um Messi, um Cristiano Ronaldo. Agora, se você não tem o dom, aprende as técnicas de oratória, treina a aplicação delas, com o tempo, seja ele curto ou longo, você ficará bom. Sim. Agora, o dramático da coisa é você não ter o dom da oratória, e não se dedicar para isso, né? Aí você tem que arrumar alguma coisa para fazer que não seja falar. As mais mímicas, sabe? E não vai ser uma função de liderança, uma função de gerenciamento de equipe, de gestão. Então, possivelmente, você vai ficar atrás de uma mesa a vida toda obedecendo ordens. Né? E ninguém quer isso para sua carreira e para sua trajetória acadêmica e ou profissional. E tem profissões que você tem que saber falar, né? Não é uma opção sua. Então tá aí a importância, né, do dom e do treinamento. Exatamente. Eu comecei a minha carreira dando aulas para estudantes de direito. Eu fui lá numa faculdade muito famosa aqui em Belo Horizonte, não sei nem se eu posso citar o nome, mas eu fui lá, fiz uma parceria com o diretório acadêmico e como na grade do curso não é ensinado oratória para o advogado, eu ensinei para os estudantes através do diretório acadêmico. Nós conseguimos uma sala dentro da faculdade, cobrou um valor de cada aluno e eu fiz esse trabalho com os estudantes, ensinando as técnicas de oratória. Eu criei o Instituto Brasileiro de Oratória, que defende, uma das ideias que ele defende, é que a oratória seja ensinada, na pior das hipóteses, em todo curso superior, no primeiro período, para o aluno treinar durante o curso. E na melhor das hipóteses? Na melhor das hipóteses, lá no ensino fundamental, com 12 anos de idade, nos Estados Unidos, o aluno tem uma disciplina chamada speech. Então, com 12 anos de idade, o americano, ele aprende as técnicas de oratória que os meus alunos aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, aprendem em nível de pós-graduação e quando procuram por fora. E quando procuram, porque não digitam lá no momento de desespero, digitam no Google, né? Como falar em público, etc. E acaba achando alguns treinamentos, dentre eles o meu de comunicação interpessoal e oratória. Eu gosto de trabalhar com essa expressão, comunicação interpessoal. Porque o que eu trabalho é a comunicação interpessoal. E dentro dela existe o falar em público, que é uma comunicação interpessoal com um conjunto de pessoas. E aí vem as técnicas de oratória. Mas eu trabalho tete a tete também. Você está falando das técnicas, eu vou aproveitar para já te fazer essa pergunta. Quer dizer que, então, existem técnicas para dar desenvoltura para as pessoas. Eu queria que você falasse um pouco dessas técnicas. A primeira são 4, né? Posso ir até falando durante o programa, se você achar que eu estou me estendendo muito, fique à vontade, tá? Faz uma resumida para o pessoal entender aqui. Tá. A primeira técnica é a variação de voz e fala, a segunda, o contato visual, a terceira, isso que eu estou fazendo aqui agora, o gesto, e a quarta, a postura corporal e o movimento do comunicador. Então, a primeira, variação de voz e fala, o comunicador monótono, que fala sempre do mesmo jeito, igual eu estou falando aqui agora, igual um barulho de geladeira, o que vai acontecer? É capaz a nossa audiência vai cair de forma vertiginosa, certo? Então, o comunicador não pode ser um barulho de geladeira que fala sempre do mesmo jeito, no mesmo tom. O comunicador, ele tem que variar a voz dele, transmitir emoção, segurança. Quem está ouvindo sente que você está seguro do que você está falando pela sua voz, pela sua variação de voz.
E tem uma técnica na variação de voz que é sensacional. Eu ensino isso muito, principalmente para os advogados aplicarem nas sustentações orais, que é a pausa. O silêncio provoca. Caramba, é verdade. Eu acho que eu tenho que aprender mais essa técnica. E o silêncio provoca reflexão. Reflexão. Você valoriza o seu argumento ou você prepara o público para receber o que você vai dizer. Você cria uma expectativa. Então essa técnica é fundamental. Então o segredo da primeira técnica de oratória é falar rápido e falar alto e variar isso. Ou seja, fazer teatro com a voz. Não ser sempre o mesmo. Sim. O comunicador previsível, ele não atrai a atenção do público. Então o comunicador ele tem que ficar de olho em você, porque ele não quer perder o que você vai falar, porque é um tanto quanto imprevisível. E não é a mesma coisa sempre. Eu trabalho com a fala espontânea planejada, ou seja, eu construo o meu raciocínio sempre de forma diferente, mesmo os assuntos sendo os mesmos. Gente, vamos voltar pro nosso papo que tá bom demais. Vamos voltar aqui pro Rodrigo. Rodrigo, você falou de uma ou duas técnicas. Então faltam mais 3. Mais 3. Vamos falar sobre essas Então tá, a técnicas. primeira técnica, recapitulando, é a variação de voz e fala. Falar alto, falar Sim, rápido e você variar isso daí, né? Tem a legal. pausa, etc. E a segunda técnica de oratória é o contato visual. Agora eu estou olhando para você, estou olhando também para o pessoal de casa, né, representado por aquela câmera, e posso eventualmente até distribuir o olhar aqui para os meus colegas de estúdio, sem problema nenhum. A preferência, quando eu estou concedendo uma entrevista igual a essa, participando de um programa, 90% do tempo é a entrevistadora e 10% a câmera. E quando eu olhar para ela, eu tenho que segurar o meu olhar nela de 2 a 3 segundos para que o público em casa não se sinta só espiado, né? E Gente, olha isso, meu Deus do céu, eu preciso saber tudo disso. E quando você está falando em público, você tem um público na sua frente. Você divide esse público igual um bolo. Você vai fazer várias fatias e aí você tem o fundo da esquerda, o fundo do meio, o fundo da direita. O meio da esquerda, o meio do meio, o meio da direita, a frente da esquerda, a frente do meio e a frente da direita. E aí você vai distribuindo o olhar de 2 a 3 segundos. E tudo isso naturalmente ali. Tudo isso variando a voz e usando as outras duas técnicas. E ainda tem a questão da organização do raciocínio, que a gente pode trabalhar com isso mais pra frente. Quanta coisa um bom comunicador tem que fazer, hein, gente? Isso, mas nós vamos dividindo também por quesitos. É igual escola de samba. Então você avalia bateria, você avalia carro abre-alas. Oratória é a mesma coisa. Então nós vamos avaliar contato visual. A gente pode fazer uma aula só sobre contato visual. No tete-a-tete, eu olho preferencialmente, lógico, para quem eu estou conversando. Sim. Se o olhar ficar muito intenso, eu tiro o olhar, desafogo aqui para baixo, possivelmente tem uma mesa aqui entre nós, e aí eu volto o olhar para quem eu estou conversando. Se forem duas, distribui. A coisa visual. Isso, contato visual. Terceira técnica, gesticulação, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui agora. Observe. Gestos representativos, terceira técnica. E eu estou aqui hoje falando para você e para os nossos colegas de estúdio. Não é? Amanhã não estarei aqui e também não foi ontem. Então olha aqui o meu gesto representativo, minha mão flutua na altura da cintura e eu faço a flutuação. Posso trocar o microfone de mão sem problema nenhum e aí eu trabalho com a outra mão. E posso também usar um microfone ou igual ao seu, né, de lapela, ou headset para liberar as duas mãos. E aí tem que saber trabalhar com aproximação da mão, sem cruzar dedos, sem nada que distraia o público na aproximação. Mas o segredo está em flutuar as mãos. Flutuar para que o gesto tenha a oportunidade de aparecer. E aos poucos, a gente vai observando as pessoas que falam bem, você vai ver que ela faz gestos representativos. Aí a gente vai tendo um dicionário mental de gestos representativos. Então eu, você, ontem, foco, não dá, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Entendeu? Temos que virar essa chave aí. Não dá para ficar sempre do mesmo jeito, porque a vida anda. Caramba, olha o tanto de gestos que você fez para representar a sua fala que agregam na sua Exatamente, sem exagero, né, Raquel? Sem exagero, senão daqui a pouco a gente tá fazendo libras aqui, né? Vai virar igual aquela moça lá da TV Senato lá, traduzindo o interlocutor. E tem que ter moderação no uso dos gestos. E para finalizar as 4 técnicas, temos a questão da postura do comunicador.
Em última instância, isso se resume na palavra elegância. Ou seja, ficar com o corpo reto, sem apoiar uma perna na outra, ficar balançando o corpo, principalmente se a sua apresentação ela é mais formal. Sim. Em momentos de mais descontração, tudo bem. Porque o comunicador ele tem que ser flexível também. Se o comunicador for sempre o mesmo, uma hora ele erra. Porque o cenário muda. É verdade. O cenário muda. Existe voz de velório e existe voz de festa. Não é verdade? Então você tem que saber ser flexível de acordo com o ambiente que você está. Por exemplo, esse é um detalhe importante. Eu vou até dar um exemplo aqui meu. Eu, como entrevistadora, muitas vezes eu tô com pautas que são muito descontraídas. Então, cabe eu entrar nesse clima. E às vezes estou com pautas que são muito sérias, muito fechadas, que eu falo assim, gente, hoje não coube muita descontração. Não que eu não seja uma comunicadora descontraída, mas dependendo do meu contexto, não é verdade? Então tem a ver com isso. O comunicador tem que ser flexível. E aí ele dá preferência para ficar parado no centro do palco e vai variando o movimento de forma discreta, sempre puxando para o centro. Em algumas apresentações acadêmicas tem um projetor no teto lá em cima, né? Aí ele projeta bem no centro. Aí você tem que falar de um lado, passa na frente da luz do projetor de cabeça erguida, porque a culpa não é sua, porque o projetor tá lá, não é? Você tem que conviver com aquilo. E aí você vai pro outro lado. Não pode ficar em cima da luz enquanto você explica o que está projetado, porque vai ficar projetado em cima de você. Então, de forma sintética, essas são as 4 técnicas de oratória que não basta você ter as informações de que elas existem. Chega um determinado momento que você tem que ir lá na frente e tentar fazer. Eu tenho alunos que já leram toda a minha apostila, já assistiram todos os meus vídeos no meu canal do YouTube e ainda me procuram. Eu ia te fazer essa pergunta. Porque não sabem falar, não sabem executar a informação. Por exemplo, você está aqui sugerindo e falando, olha gente, tem 4 técnicas para você ser um ótimo orador. Só que tem, por exemplo, pessoas que fazem os seus cursos, como esse caso desse seu aluno, que já é a 4ª vez que ele faz, e que às vezes tem pessoas que já saem fluentes e tal. E tem pessoas que não, que precisam repetir para para ter excelência nisso. Tem gente que desiste porque fala, gente, isso não é para mim, eu vou continuar sem ser um bom comunicador mesmo. Conta para mim essas curiosidades. Não, desistir, a gente nunca deixa de desistir, não, porque aprendizado a gente tem que correr atrás dele, sim. Então a gente não deixa o aluno desistir. Agora, eu recebo alunos que já são showmans ou showwomans, já falam bem em público e nunca fizeram o curso de oratória. E fazem o meu treinamento para dar checklist na performance. Falam, não, isso eu faço, isso eu faço, isso eu faço. E aí isso eu faço também. Ah, professor, isso aí também eu faço. Ah, então é por isso que eu falo bem, né? É por isso que você fala bem. É verdade. Então a pessoa ela tá ali para confirmar. Tá ali para confirmar. E tem pessoas que têm mais dificuldade, que muitas vezes apenas 4 aulas de 1h30, que é o que dura o meu treinamento individual, não é suficiente. E a própria pessoa fala, professor, quero continuar treinando, porque eu ainda não estou satisfeita. Beleza, continuemos. Mas não pode criar dependência do mentor, né, do professor. A gente tem que encorajar a pessoa a voar com as próprias asas, não é? E caminhar com as próprias pernas. Então, não pode criar dependência. E, professor, tem uma coisa. Tem como controlar técnicas específicas para controlar o nervosismo, por exemplo, quando você vai falar? Eu vou citar até um exemplo meu que o pessoal até fica me zoando. Raquel, no primeiro dia do programa, ficava balançando a perna e não sei o quê, porque fiquei nervosa. E a minha válvula de escape foi isso. E depois que passou, a gente assistindo, a gente fala, gente, pelo amor de Deus, realmente a perna não ficou quieta. Por quê? O nervosismo foi representado dessa forma. E aí depois, é claro que com o tempo a gente vai ficando mais familiar, mais à vontade ali. Então, assim, quais as técnicas, por exemplo, que uma pessoa que está nervosa, que vai falar em público ou fazer uma grande apresentação, pode usar para se conter e não desabafar, por exemplo, num tique ou numa coisa que pode prejudicar a sua apresentação? Pois é, existem 10 causas para o nervosismo, né? Isso é uma aula à parte, né? Eu dedico um dia de curso para a gente fazer um estudo da psicologia do nervosismo no momento de falar em público. E dessas 10, eu vou destacar algumas que são essenciais. A primeira é a falta de domínio do assunto. Quando você vai falar de um assunto que você domina, você fica muito mais tranquilo.
uma segunda técnica, a própria falta do curso de oratória deixa a pessoa nervosa. Tudo que eu for fazer que eu não tenho domínio de como executar aquilo, qual que vai ser a consequência disso? Eu vou ter medo, eu vou querer fugir, eu vou ficar tenso, eu não vou. Então, isso é muito natural. O nervosismo, ele é a consequência, muitas vezes, então, da falta de domínio do assunto, da falta de prática com aquilo que você vai fazer. E é até natural para o momento que você está naquele aprendizado. Tem a falta de domínio da infraestrutura. Tem gente que tem horror a isso aqui, ó, microfone. É verdade. Que a pessoa nunca escutou a voz dela saindo no alto-falante de um auditório. E aí é importante isso que você falou sobre a questão da visualização da autoimagem. Ou seja, você tem que perceber o que no seu corpo denuncia o nervosismo. Tem alunos que ficam lavando a mão, é porque agora eu tô com o microfone aqui na mão, fica lavando a mão enquanto fala, esfregando uma mão na outra. Dentre eles, o presidente Michel Temer, né? Se vocês verem, ele fica lavando a mão o tempo todo. Porque eles pedem para avaliar, né? Os políticos famosos. Então, tem gente que fica mexendo a perna. E é por aí vai. Sim. São várias manifestações. Então, você observa o que está acontecendo, vê. Eu gravo todo mundo falando. E essa técnica de ser gravado e analisar a performance em videotape e depois repetir até acertar. E aí vem o grande pulo do gato. Depois que acertar, repetir mais 10 vezes o acerto. Porque tem aluno que acerta uma vez já tá querendo despedir de mim. Assim, professor, já acertei, né? Então agora acabou. Gente, agora que você acertou, é igual jogador de basquete. Eu tive um aluno jogador de basquete, eu perguntei para ele, né? Quantas vezes você arremessa de 3 pontos, quantas vezes você tem que arremessar e acertar para você olhar no espelho e falar assim, eu domino o arremesso. Aí ele falou, a minha média, professor, é de em 10 arremessos acertar 8. Falei, ótimo. Então tá bom, se acertar os 10, melhor ainda. Agora, se acertar 6, eu tenho que continuar treinando. Então, oratória, ele é esporte. É esporte. Quanto você tem que saber as técnicas, treinar, repetir até acertar e depois repetir o acerto. Porque você tá falando isso, porque na verdade eu, às vezes, estou entrevistando pessoas que são doutores, são especialistas naquilo do que vão falar, que sabem exatamente o conteúdo e mesmo assim é nítido o nervosismo de uma pessoa, porque às vezes não fica falando tão em público, ou porque a TV vai ser... Tudo traz um nervosismo, né? No meu caso, era uma estreia, eu queria que tudo ficasse perfeito, tudo... Então, fica realmente... Você tem um nervosismo que é uma... Mas é impressionante e tão importante isso que você está falando, a prática daquilo, mas né? a prática, Raquel, com técnica. Claro, uma vez mas é claro, mas assim, teve uma vez que eu fui fazer uma palestra no interior, o professor que me convidou falou assim, que bom, Rodrigo, que você disse que falar melhor é treino, porque eu estou falando para os meus alunos que eles têm que treinar a apresentação. Aí eu perguntei para esse professor, mas assim, antes da minha palestra, eles sabiam o que fazer no treino? Aí o professor parou assim, olhou para mim e falou assim, não. Falei, pois é, então eles não tinham o que treinar. Então, o treinamento é importante, mas desde que você tenha alguém, um mentor, um professor, para orientar o treino. Aí é a figura do treinador. Tem o educando e tem o educador. E isso é fundamental. E hoje em dia estamos aí com essa vibe aí do mentor, né? O mentor, ele é muito interessante no processo de aprendizado e hoje em dia é essencial. Essencial para você acompanhar a pessoa no desenvolvimento daquela área da qual você... é especialista e domina. A sua própria reputação mostra que você domina aquilo. Aí automaticamente a pessoa confia em você, para poder fazer ela trilhar a um caminho parecido. É isso aí. Filha, eu vou voltar para Thiago Gravina, porque o internauta tem que ter voz. E a pessoa que manda o WhatsApp também, porque nosso WhatsApp também tem muitas perguntas aqui pra gente. Como é que tá aí, Titi? Raquel, hoje tá muito legal, o pessoal tá participando muito, tá sendo até difícil para escolher as perguntas aqui. A pergunta agora é do Thalisson Assis. Ele tá perguntando pro Rodrigo, é necessário um acompanhamento psicológico para se facilitar a oratória para pessoas extremamente tímidas? Aí ele escreveu, tem dificuldade de conversar até em mesa de bar. E colocou risos. Nossa Sofrido, né, gente? Ainda mais mesa de bar. Ainda mais mesa de bar que tá todo mundo tão assim. Sim, muitas vezes pode sim ser necessário um acompanhamento multidisciplinar dessa pessoa que está sendo treinada. Então, normalmente, o que ocorre em 85% dos casos,
uma estatística dos meus alunos, tá? Se pego 100 alunos e 85 acontecem isso. E o aprendizado das técnicas de oratória faz com que o nervosismo diminua à medida que a pessoa vai falando. Então ela fala, vai ficando mais tranquila, e isso é o natural, não precisa de um acompanhamento psicológico, porque o próprio aprendizado das técnicas vai dando essa tranquilidade para a pessoa. Tem alunos que ficam nervosos o tempo todo, e tem alunos que ficam mais nervosos depois que começam a apresentação, a ponto da voz tremer e a pessoa querer até chorar. Mas é verdade. É verdade. Eu tive uma aluna que a colega até desmaiou em sala. Desmaiou. Nós também, mas é para não chorar. Porque, agora, aí é que vem a questão da psicoterapia. Temos que analisar, porque existe um dos fatores do nervosismo, a questão de traumas, tanto familiares quanto estudantis. Existem alguns comunicadores que têm um passado muito traumático com a comunicação. Às vezes pais muito repressivos, autoritários, né? Aquele negócio do cala a boca, menina. Criticam muito a criança. Criticam, né? Cala a boca, se for para falar isso é melhor ficar calado. Você fala demais. Fala demais, só quando abre a boca só fala besteira. Peraí, vamos fazer um adendo aqui, desculpa te interromper, mas olha para você ver os pais, a importância que os pais têm na formação também de um bom comunicador e da desenvoltura. Exatamente. Da pessoa não ficar traumatizada. E na própria escola também, né, de não um ridicularizar o aluno, que no fundo são os educadores, né? Quando pensamos em educadores, as primeiras imagens que vêm à nossa mente são os pais e são os professores. Então, nós temos que trabalhar com essas nossas crianças, adolescentes. Por isso é que em outros países a oratória é ensinada a partir dos 12 anos de idade. Ou seja, o quanto antes. Eu recebo pais e mães que, quando eu dou essa informação, eles trazem os filhos. Olha, eu já treinei, só. O mais novo que eu treinei tinha 12 anos e o mais velho 83. Eu tive um aluno de 83 anos que tem um amigo que tem uma empresa, ele veio virar consultor na empresa do amigo e ele teve que fazer palestras. Aí ele deu uma reciclada na oratória dele, 83 anos aprendendo coisas novas, né? Tá aí, então, a psicoterapia, caso tenha traumas, assim, que você vê, eu tenho eventos traumáticos na minha vida com a comunicação, aí um psicólogo, né, usando um método de tratamento psicoterápico, ele vai acompanhar esse cliente e remover esse trauma dele. É possível. E a pessoa muito tímida também, né, interagindo com o internauta, ele tem uma pergunta que eu faço muito para quem me procura. Quando liga para mim e fala que é tímido. Aí eu falo, você é tímido ou destreinado? Aí eu dou a paradinha, tem que dar a paradinha reflexiva. Aí a pessoa pensa e fala assim, professor, eu nunca pensei sobre isso, eu tô achando que eu sou destreinado mesmo. Porque ele treina e aí ele deixa de ser tímido, como assim? Agora, se é aquela pessoa que sempre foi caladona, aí complica. E em relação a essa questão de mesa de bar, eu tenho alunos que não estão nem aí para a profissão, sabe? Porque parece que a vida profissional ou a vida econômica está resolvida por questões familiares. E tá querendo falar em barzinho mesmo, conseguir uma namorada, um namorado. Então a pessoa tá querendo aprender a se comunicar no meio social. Quem disse que a oratória é só para trabalho? Tá vendo? Não, vida familiar, vida social. Então a comunicação faz parte da natureza humana. Nós somos o único ser da criação capaz de articular sons, falar, né? Produzir pensamentos articulados. Gente, esse papo tá maravilhoso aqui, nós vamos ter que ir para um breve intervalo, mas eu vou aproveitar o gancho aqui do Rodrigo e vou perguntar, você é tímido ou destreinado? Você é tímido ou destreinada? Pensa aí, porque adorei, eu, enquanto comunicadora, achei maravilhoso e também essa história do ronco, dicas preciosas. E, Rodrigo, muito obrigada pela sua presença, eu queria que você deixasse o seu telefone para contato e fizesse a sua consideração final rapidamente para os nossos telespectadores. Bem, inicialmente eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição, quero voltar outras vezes. Tá? Vai voltar com certeza. Tem muita coisa que a gente pode falar sobre oratória, comunicação. É um campo assim, muito amplo, muito vasto, nós podemos explorar muito. E eu vou deixar mais do que o meu telefone, vou deixar o meu site. Seu site lá é tem ótimo, tudo, claro. Lá tem tudo. Você entrou nele? Lá no Não, site? eu tô falando que site é sempre bom, gente. Não deu tempo de você entrar. visita lá, por favor. Não deu tempo, mas saindo daqui é do celular pro site do Rodrigo, tá? O site é o Falar
Falar Melhor. Falarmelhor.com.br. Falarmelhor.com.br. Isso, aí lá no meu site. Tá na tela, inclusive, não tá? Tá na tela? Coisa boa. Não, ali quiser. Tá, não sei. Então tá bom. Mas tá aí a dica. Rodrigo Moreira também no Google lá, acha fácil. Falarmelhor.com.br. Lá tem o link para as minhas redes sociais, no próprio site. Né? Fiquem à vontade, você, né, os telespectadores, para me seguir, Valesca, será uma honra também. Com certeza. E os demais aqui presentes. E eu criei uma coisa chamada WhatsAula. Olha que ótimo. Uma dica de oratória toda quinta-feira. Aliás, o resultado desse programa, eu falei para os meus seguidores no WhatsApp, tô chamando assim, tá? Que a WhatsAula de hoje, que é quinta-feira, eu vou compartilhar o link do programa de hoje. Que ótimo! Tá bom? Assim que colocar lá no YouTube, eu já vou pegar e compartilhar. Adoramos e quem quiser participar, pega o meu telefone lá, o meu número no site, e me manda um WhatsApp falando, quero participar, e o seu nome, que aí eu já coloco você para receber uma dica gratuita de oratória toda semana. Só na quinta é uma lista de transmissão, não é grupo, para que ninguém dê bom dia e acabe, né, com a sua memória, né, do celular. Maravilha. Tá bom? Obrigada, Rodrigo. Eu que agradeço. Sempre foi um te prazer. esperamos mais vezes, com certeza. Muito Dicas obrigado. valiosas.